Dia! Bora bater um papo gostoso hoje sobre a construção do altar santo e como essa construção pode ser o caminho para o teu autodesenvolvimento, da autoconsciência e a construção principalmente da tua autorreferência e como isso impacta diretamente a sua vida. Bom dia! Priscila Yakman aqui, estrategista espiritual, e hoje eu voltei aqui com as lives, senti dentro do meu coração de me expor um pouco mais e compartilhar muitas coisas que ficam aqui de insights, ideias, para trazer para você esse tipo de consciência, para que você então possa trazer o despertar com muito mais leveza, tirando todos aqueles pontos de vista de que despertar é difícil, de que você precisa encarar suas sombras, né, com tanto peso, que a espiritualidade demora. São tantas ideias que você vai comprando dos outros e negligenciando essa escolha consciente da sua dedicação. Então vamos lá. Primeira coisa, a construção do altar santo. Pri, o que é esse altar santo que você tanto fala? O altar santo, ele é construído através da disciplina de práticas espirituais. Você pode utilizar a respiração, você pode utilizar a meditação, você pode utilizar a contemplação da natureza. O importante dentro deste momento é que você consiga aprender a ter foco, direcionamento no silêncio, naquele espaço entre um pensamento e outro. E isso se adquire através da prática. No começo, como nós estamos identificados com todo esse movimento mental, com todos esses pensamentos que estão ali o dia inteiro, né, nos perturbando, essa agitação, todo esse ruído, é um pouquinho desafiador. Não quero usar esse ponto de vista destrói e descria, mas é um exercício, é um trabalho, é um treino de você conseguir sentar, silenciar, por sua decisão, pela sua vontade, escolher ter esse momento de dedicação para esse objetivo, da construção do seu altar santo interno. E aí você pode utilizar um timer para que você permaneça ali pelo menos de 30 minutos a 1 hora. Por quê? Porque os primeiros pensamentos que vão surgir são: ai, como é chato tá aqui. Ai, eu tenho que estar fazendo outra coisa. Ai, até parece que isso aqui vai resolver alguma coisa. Então são tantos conceitos, tantas ideias que elas vão vir para te tirar do momento de você estar ali com você. Simplesmente pela experiência de deixa eu ficar comigo mesma. E se eu me permitir ficar aqui, olhar para esses pensamentos, não dar significado para eles, não me perder neles e ser apenas essa observadora. Fez sentido? Bom dia, João! Fala para mim se tá saindo o áudio aí, porque eu não tive ainda esse check aqui, tá? Então você está dando muito significado para esses pensamentos estão te perturbando, esses pensamentos estão gerando ansiedade, esses pensamentos estão gerando em você um desconforto interno. Então perceba que a tua identificação aos pensamentos é o que traz boa parte do teu sofrimento. Porque os pensamentos são ideias e que quanto mais você dá atenção, mais eles crescem. Mas muitas vezes, por você não ter uma prática assídua de higiene mental, de higiene espiritual, qualquer pensamento de medo te leva e você, a partir daquele, você cria um, cria outro, e a hora que você vê, você tá com aquela sobrecarga, aquele desespero, aquela angústia, aquele medo, tudo que tira a sua paz. E você não é esse espaço. Você é a consciência por trás dos pensamentos. Eu gosto de trazer a analogia da lousa, onde as frases são escritas. Obrigada, João! Então perceba que como é que eu vou conseguir perceber que eu não sou os meus pensamentos? Como é que eu vou conseguir encontrar essa tal da consciência que todo mundo fala? Não é simplesmente lendo um livro. Eu, Pri,
Eu li, nesses últimos anos, eu acredito que mais de 400 livros. Porque a gente entra numa compulsão pela busca espiritual, porque o nosso ego também ama, né, se tornar esse ego espiritual e dizer que você faz, mas você está se distraindo. Você não consegue estar presente, você não acessou a parte fundamental, que é o acesso à consciência. E o acesso a essa consciência, o acesso a esse que todo mundo fala de encontre a sua essência, que fica cheio de floreios, mas não de práticas assertivas para você alcançar esse lugar. Então a construção do altar santo aos meus olhos é a primeira prática que você precisa aprender a sustentar, que é o estar quietinha, sentar, colocar a bundinha ali, ficar naquele momento. Eu gosto muito de 3 palavras que elas foram fundamentais nessa minha busca, porque eu estudava, eu fazia terapias, eu fazia tudo, mas chegou um momento que isso começou a virar culpa, chegou um momento que tudo isso começou a pesar de uma forma, porque eu falava, nossa, eu sei tanto, mas por que eu não vivo essa tal dessa paz, né? Então ali eu escolhi 3 palavras, onisciência, onipotência e onipresença. E eu me dediquei a sentar todos os dias, eu precisei de uma frase âncora para que eu conseguisse trazer isso como prioridade no meu dia, para que não importasse o que acontecesse, aquela prática era a primeira coisa que eu fazia no meu dia. Que foi, Deus está me dando hoje mais um dia de vida. Eu acordei, eu tô viva. E espero que você também, né? Porque se você tá vendo esse vídeo, porque você tá vivo também. Então assim, o que Deus tá me dando? O que eu tô recebendo da vida? Se não é mais um dia, porque o amanhã já não existe, o amanhã não chegou ainda, o ontem você não tem mais, o que você tem? O hoje. E aí eu coloquei como uma regra de, se eu recebi a vida hoje, vida é tempo, tempo é o que eu dou de volta para Deus, como forma de gratidão, como forma de, eu usei muito a palavra, eu estava estudando na época as leis da prosperidade, e vinha muito a questão do dízimo, você pagar a 10ª parte, né, ali para essa conexão com a fonte, conexão com o Criador. Falei, tá, Deus tá me dando a vida, então eu pago com vida. E aí eu acordava e a primeira coisa era colocar o meu timer, sentar a minha bunda ali e fazer isso. Meditar nessas 3 palavras, onisciência, onipotência e onipresença. Quando isso iria acontecer, eu não fazia a mínima ideia. Mas eu me coloquei verdadeiramente disponível a me permitir sentar e, independente do que acontecesse, eu pagar com honra, com gratidão, com amor, o meu dia neste tempo de dedicação com Deus. E ali eu fui ficando. E aí aqueles pensamentos que não param, né? E aí eu, meu Deus, e aquela coceira. E ai, será que eu deixei o gás ligado? Ai, vai vazar água da máquina. Ai, eu devia estar fazendo tal coisa. Então ele é um treino realmente de quanto tempo você consegue ficar ali disponível, estando presente para ter essa experiência interna com você. A olhar para esses pensamentos e falar, meu Deus, olha essa agitação. E olhar. Falar, uau, sem julgamento, percebe? Traz isso para leveza. E aí o que acontece? Assim como uma criança que vai ficar ali te incitando a faz isso para mim, ou eu quero te cutucando, eu quero tal coisa, a tua mente, esses pensamentos que você tá tão identificado, também ficam te chamando. Com 1 semana, com 15 dias, com 21 dias, eu tô para te falar, você já começa a dar menos atenção, você já começa a criar mais consistência, você já começa a conseguir ficar nesse espaço por estar ali nesse estado de presença. Perfeito, João, o estado de presença é a conexão com o Criador e o combustível da alma. Ai, que delícia! E aí a gente consegue ficar. E aí a gente vai percebendo que era nós que estávamos dando tanta atenção a toda essa perturbação, mas que a gente tem escolha. Eu posso escolher me identificar e me perder
no drama, no trauma, no sofrimento, ou eu posso voltar e encontrar esse espaço que ele só vem através da disciplina, que é você se fundir a um lugar sem forma, sem significado, aonde se bobear você para de respirar. Por quê? Porque você alcança um estado de êxtase, de contentamento, de plenitude, de coerência do seu corpo, um alinhamento profundo, que nenhuma palavra é necessária. Como que você pode chegar até esse lugar? Eu sou instrutora de breathwork também. Isso facilitou muito, porque uma condução com a prática da respiração mais ativa, mais intensa, ela te joga nesse lugar. Ela te coloca ali nesse estado de que, uau, por alguns momentos, assim que você está na prática, os pensamentos vão embora e você entra nesse lugar pela construção através da prática da respiração. Porém, eu, Pri, acredito muito que a expansão da consciência é quando eu tenho consciência de como eu expando a minha consciência. Fez sentido aqui? Então, ayahuasca, DMT, êxtase, cogumelos, a igreja, qualquer coisa que te leve para esse estado, ainda tem a percepção de que é algo externo que está te colocando nesse lugar. Tá fazendo sentido aqui essa linha tênue? Portanto, você começa a se tornar dependente, inclusive de práticas que são maravilhosas, tá? O breathwork é maravilhoso. Mas você começa a criar uma ideia de que só quando você faz a prática é que você alcança. E não, esse é o estado natural do teu ser. Só que nós estamos tão perdidos, tão identificados com o movimento mental, que a gente não percebe que nós somos o espaço por trás, né? Então eu preciso, a partir da autoobservação, e autoobservação não é a análise de padrões, de pensamentos, não. Isso aí você pode fazer anos de terapia, identificar quais são as programações que você tem, quais são as narrativas que você construiu, as justificativas, mas elas não são você. Isso ainda são histórias que o seu ego construiu desde a sua infância para justificar como você está. Mas você não é o seu ego, tá? Você utiliza o seu ego. E quando você começa a acessar esse ponto de consciência, sem forma, a gente gosta muito quando a gente vai para Joy Vitale, quando a gente vai para o Joy Dispenza, né? O vazio. O ponto zero, o ponto de criação, o silêncio absoluto e eterno, onde tudo emerge. Você é esse silêncio. Mas para você encontrar este lugar, você precisa aprender a pausar, a desacelerar e treinar essa disciplina desse lugar. Então, voltando, a construção do altar santo, ela traz esse empoderamento para nós, porque nós construímos esse lugar. Não é a partir de alguém nos levando, é a partir da sua dedicação, é a partir da sua disciplina, é a partir da sua devoção, é a partir de você ter um treino diário para alcançar essa única meta. Eu gosto muito da frase: buscai primeiro o reino dos céus. O reino dos céus não está num livro. O reino dos céus é você, para além dos seus pensamentos, onde nenhuma palavra é necessária. Então, quando você começa a ter lampejos desse contato, eu vou falar até aqui que é como se fosse um orgasmo, né? Ou você teve, ou você não teve. Não tem meio do caminho, né? Então, eu cheguei lá. Eu tive esse ponto de contato com o vazio. Eu tive essa experiência de me desidentificar dos meus pensamentos e perceber que eu sou um ser sem forma antes da forma. Onde eu me senti
preenchida, onde eu realmente percebi que pode estar caindo o mundo lá fora, eu não sou o mundo caindo lá fora. João, tu já teve essa experiência? Me conte aqui nos comentários que eu vou amar saber. Então a construção do altar santo é você, dia após dia, a partir da disciplina de escolher conscientemente, voluntariamente, dedicar um tempo em comunhão com Cristo em ti. Um tempo em comunhão com a onisciência, onipotência e onipresença. O que vai acontecer? Não sei. Isso é o mais mágico. Por quê? É você fazer isso é a verdadeira renúncia da identidade, da velha identidade. É você simplesmente escolher estar ali, independente do resultado que você vai alcançar. Porque quando você cria uma expectativa de um resultado, você começa a trazer conceitos e ideias dos julgamentos do outro, de como isso deve parecer. E aí você pode fantasiar, imaginar tudo isso e não estar de fato vivendo a experiência. Então entende como é sutil essa linha também? Então quando você se dedica na construção do altar santo, você começa a tirar a referência sobre si mesma que está baseada no que os outros dizem. Portanto, numa falsa identidade que é construída através do ego, que são as ideias e pontos de vista que você recebeu do mundo externo, onde a tua referência sobre quem você é vem do externo. Quando você começa a ter esse treino, você começa a trazer uma autorreferência. Mas não mais com relação a rótulos, mas sim desse espaço que você começa a criar dentro de você, onde você, pela tua escolha, começa a tirar todos esses rótulos que você acreditou que fossem você. E aí, deixa eu ler aqui o que João falou. Muito, e aprendi com vocês. Comecei a fazer usando a respiração como veículo e não queria mais voltar de mim. Foi e está sendo lindo. Exatamente isso. E João, não é mágico? Não é maravilhoso? Não é um lugar que a gente fala assim, uau, como podem contar tantas coisas sobre sofrimento, né? Eu acho que assim, cara, quantos pontos de vista eu comprei de que despertar precisa doer, de que despertar precisa de sofrimento, de que o despertar é essa luta de trevas. E despertar é você se tornar consciente da tua verdadeira identidade em Cristo, em comunhão com a fonte, que é só o amor. Então, como você ter contato com o amor pode doer? Sabe? Então a gente comprou que precisa passar por catarse, que precisa passar por limpeza. Gente, a limpeza, ela é maravilhosa. Porque o que é limpeza? É eu identificar o que eu não preciso mais. É eu soltar todo esse peso que eu carreguei. O universo interno é lindo. E nós precisamos de mais pessoas, cada vez mais, acessando esse lugar e compartilhando, para tirar essa crença de que é difícil. Porque não é. É fácil, é simples, requer dedicação, requer zelo, requer compromisso, requer disponibilidade, requer essa vontade genuína de transcender todas essas limitações que você acreditou, para que você tenha a famosa vida eterna em vida, de que você morra hoje conscientemente para todos esses rótulos que você se identificou, que estão criando a percepção da tua realidade. E quando você começa a construir esse altar santo, se sentir segura, ter esses pontos de contato com esse vazio,
Perceber que esse vazio é amoroso, perceber que esse vazio é gentil, perceber que esse vazio é a completude, é a plenitude, é a paz que excede o entendimento. E aí, todos aqueles conflitos, aquele monte de pensamento lá do começo que nos impedia de reconhecer, eles começam, então, é aí que verdadeiramente, para mim, no meu ponto de vista, faz sentido a limpeza. Por quê? Conclui esse raciocínio junto comigo. Quando você busca as terapias porque você está fragilizado, em sofrimento, vivendo uma vida de conflitos, angústia, ansiedade, é porque você está identificado com o sofrimento. Você está com apego a todos esses rótulos. E isso é o teu ego. Portanto, quando você busca fazer uma limpeza, estando ainda em sofrimento, quem está te direcionando é o teu ego. E o teu ego sempre vai escolher novas justificativas, novas histórias para te manter nessa mesma prisão. Então, um dia você vai fazer uma terapia, uau, isso é por conta daquele conflito que eu tive com os meus pais. E aí você compreende isso e se mantém, ai, tudo bem, eu entendi. Mas ter consciência e o entendimento mais profundo para que a chave vire e te liberte é muito diferente. Quando você constrói o teu altar santo, que é esse espaço interno, sem significado, sem julgamentos, sem pontos de vista, que você conscientemente constrói, o que você precisa aprender vem à tona pelo teu eu superior. Tu já viveu essa experiência, João, de estar achando que era uma coisa e aí quando você entra numa prática de respiração, vem outra coisa linda e maravilhosa ali para você olhar e com muito amor e aquilo, uau, se dissolve? Então, olha como é rico, porque você para de colocar o ego, a mente, que são servos maravilhosos, eles são mestres em buscar evidências do que você escolhe. Então, se você está, deixa eu ver se eu tenho aqui, fácil, eu tenho uma tabelinha de consciência aqui. Se você está lá no mundo da ilusão, vivendo sofrimento, vivendo conflito, vivendo ali, né, o medo, culpa, vergonha, tristeza, raiva, o que acontece? Você está direcionando essa busca a partir dessa lente. E o teu ego, a tua mente vai trazer essas evidências para justificar o porquê você deve estar assim. Quando você constrói o teu altar santo, é muito diferente. Por quê? Porque a construção do teu altar santo, você passa a vibração dos 400 Hz. Você está numa outra energia. E aí vem à tona verdadeiramente o que teu eu superior, onisciente, onipotente, onipresente, quer trazer para você, sem a tua busca consciente. Perfeito! Percebi que o pulo do gato é adentrar o portal do espaço. E a respiração é essa chave. Ai, que delícia! Que maravilha! E aí, a gente sai então dessa autorreferência governada pelo ego. E a gente traz a autorreferência para a identidade do ser superior. E aqui a gente pode usar vários nomes: a centelha divina, o Cristo em ti, o eu superior, o ser sem forma, o ser do espaço amplo, a identidade do Cristo em ti, né? Essa versão mais elevada sua que já está disponível para que você possa acessá-la. Então a tua autorreferência, quando você constrói, e por isso que eu falo que é uma construção, por isso que eu falo que a consciência é quando você tem consciência de como expande a sua consciência,
nada mais do que o externo acontece te influencia. Nada mais do que acontece no teu mundo externo te influencia. Porque a tua referência é nessa identidade, deste ponto de contato com essa centelha, com essa luz, com o Criador em ti. Então você se lembra quem verdadeiramente você é. E aí o que acontece externamente, vai um tempo entre alinhamento deste ponto de fusão para que você traga ao mundo da forma uma nova realidade. Existe um delay aí. Por quê? Porque você precisa começar a expandir o teu ponto de contato cada vez mais pela tua decisão, para que essa inteligência infinita reorganize, reajuste a tua percepção. Então, se você se dedica 1 hora por dia pela manhã para estar em contato com a consciência do eu sou, com o Cristo em ti, você ainda passa 23 horas influenciado pelas crenças anteriores. E tá tudo bem. Destrói e descria qualquer ponto de vista aqui. Você tá fazendo alguma coisa, tá? Só que faça com que essa seja a sua única meta, até você alcançar verdadeiramente esse resultado. Para que aí sim, conforme você vai dentro do teu altar santo, purificando as tuas memórias, você constrói o teu solo fértil. É a força da prática, João. Nós não podemos negligenciar. Eu falo que quem virou meu deusinho é o alarme. Por quê? Eu pratico 1 hora pela manhã. E eu faço a respiração coerente. A respiração coerente é a inspiração pelo nariz e a exalação pelo nariz de 6 tempos, de 4 em 4 horas por 5 minutos. Por quê? Sou eu dizendo, tudo lá fora tá acontecendo, mas eu conscientemente volto para casa. Então eu com a respiração eu regulo o meu sistema nervoso. Por quê? Podem sim ter acontecido eventos e episódios durante o meu dia que vão me trazer para um espaço de julgamento, que vão me trazer por um espaço de ansiedade, que vão me trazer por um espaço de dúvida, insegurança, será que eu dou conta? E eu posso me perder nessa ilusão novamente. Então, se eu sei que o tempo inteiro, quando eu abro o Instagram e rolo um feed, meu Deus, quantos convites tem ali para você se julgar? Quantos convites ali tem para você se perder? Quantos convites, né? A hora que você abre o teu WhatsApp, tem para você se culpar? E quantos convites você conscientemente coloca para se lembrar de quem você verdadeiramente é? Até que essa identidade seja firmada e restabelecida. Então, quantos anos você acreditou numa identidade construída a partir do ego, construída a partir do mundo externo? E agora é o treino de construir a nova identidade. Porque é uma construção e é a dedicação. Então, eu vou negligenciar um alarme de 4 em 4 horas? Nunca. Porque se eu me perdi em qualquer uma das distrações, das situações que aconteceram me convidando a voltar para a identidade do ego, eu tenho um alarme ali que me resgata. Opa, ó, me perdi aqui, uau, olha só, esse convite aqui me levou embora e já tava eu me perdendo, deixa eu voltar para casa. E aí eu coloco o timer, 5 minutos, fecho os meus olhos, vamos fazer um tiquinho aqui? Vamos junto? Fecho os meus olhos, alinho a minha postura e eu volto para casa. Então vamos lá, eu vou fazer, ó, 3, 2, 1, inspira. Solta. Inspira em 6.
Solta em 6 pelo nariz. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E vai relaxando e vai espaçando a distância na contagem. Vai sentindo como o seu corpo vai relaxando. Olha. Esse tiquinho, como muda, como nós nos sentimos. Como é mágico. Que delícia. Bom, né? Então o alarme de 4 em 4 horas, para além da prática, eu julgo que 1 hora é o mínimo de dedicação que a gente tem que ter pela manhã. Pra gente estar ali blindado, nutrido, preenchido, resgatando esse poder pessoal, permitindo conscientemente que essa energia que é inteligente faça o que precisa ser feito em nós. Eu não sei o que fazer, só fica ali, só leva a atenção completa para o movimento da respiração, sabe? Só observando, como se você fosse lá para dentro e acreditando só nisso. É onisciente, onipotente, onipresente, eu não preciso saber de nada, eu só fico aqui. Me perdi num pensamento, volto para a presença da respiração. Me perdi num outro, sem julgamento. Ai, me perdi. Ai, pra mim é difícil. Não, meu amor, destrói, descria todas essas crenças. Como pode ser mais fácil, como pode ser mais divertido. Né? Então só observa a respiração e uau, flui nessa dança, né? E fica ali. E fica ali até que você se perca de si mesmo para você se encontrar. Dedique-se, dê o seu melhor para alcançar esse lugar, para que a sua paz, a paz tão dita que excede o entendimento, ela seja a tua primeira e única meta. Porque a partir desse lugar, tudo mais é acrescentado. Porque você vai purificando esse solo sagrado dentro de você. E aí, se alguém te julga, se alguém te critica, tudo que antes era um convite para te tirar a paz, você vai começando a perceber que era você que estava dando importância demais para isso. Porque quando você entra nesse lugar, a tua identidade no Criador, na fonte, a tal da essência que você sempre procurou, você acessa esse estado de consciência. Uau! E aí você começa a construir o que eu gosto de trazer como seu relacionamento com Deus. E aqui, tire todos os teus julgamentos sobre o que você acredita que seja Deus. Tire essas crenças sobre o que é Deus por um tempo. Porque você tem muitos conceitos, você tem muitas ideias, que muitas vezes esses conceitos é o que te impedem de viver essa potência.
Talvez você tenha acreditado num Deus vingador. Sei lá quantas coisas inhacas você acreditou. Então tira o nome, tira qualquer significado, mas estabeleça essa conexão com essa energia. Onisciência, onipotência e onipresença. E estabeleça uma rotina que favoreça você escolher conscientemente voltar para casa, voltar para esse lugar. Espero ter contribuído lindamente aí com esses pontos de vista. Fiquei feliz. João, quero te agradecer a companhia do início ao fim aqui. E quero te fazer um convite, tá? Eu não sei o que você acredita, mas você que tá vendo gravado também. Eu tenho uma jornada lindíssima dos 40 dias com Jesus no topo da montanha, trazendo esse acesso que eu falo que é o acesso espiritual. Ele é muito mais simples do que a gente acredita. A gente só comprou pontos de vista sobre dificuldade. Como é difícil você saber o que você é, se é só o amor. Então, é fácil. Só que muitas pessoas não tinham esse caminho. Então ali, dentro do YouTube, eu tenho uma playlist de 40 vídeos que é para você fazer com calma. Então, um por dia, sem nenhuma pressa, para você acessar conscientemente este lugar que eu chamo de o reino dos céus, o acesso, a construção do teu altar santo, mas para você ter a certeza de que você construiu esse espaço interno com maestria e que aí você tem o verdadeiro poder, que é o poder pessoal de saber quem você é. Então, se você quer acessar essa jornada, me chama, escreve aqui, né, nos comentários assim que terminar, que eu te envio essa playlist completamente gratuita, porque eu demorei 10 anos para construir isso, né? E se eu posso partilhar para que mais pessoas encontrem esse lugar com facilidade, e se eu for esse convite para você e destrói teus pontos de vista sobre o que é Jesus e viva lá a experiência, se permita que eu seja esse convite para você viver a potência que você é. Que a gente viva esse amor, que a gente transborde esse amor, que a gente partilhe esse amor. Tá bom? E se você sentir, se você ficou até aqui, sentir de compartilhar essa live com pessoas que estão nessa busca há muito tempo aí, ó, e com dificuldade, né, e vivendo aí, é o processo eterno, não. O processo é simples porque ele já é. Nós somos criados à perfeição. É uma escolha consciente de todo dia construir esse lugar, tá bom? Um beijo e até a próxima live! Agora eu vou descobrir como que eu desligo ela aqui e salvo, né?